Essa também é uma marcha? Esse é o hino nacional da Escócia. Ah, o hino da Bem Escócia. conhecido. The bagpipe Mas daí a gente put fear in the enemy. Ou seja, coloca medo no inimigo, né? O som, né? Porque você imagina a potência sonora que tem isso, é um instrumento só. Calcula 50 desses aqui. Então é um negócio assim, né? Vocês poderão sentir o poder sonoro que tem isso, né? Essa gaita foi feita por um dos maiores luthiers que tem lá, que é uma família, que é a família McCallum, né? Então essa gaita foi feita pelos McCallum para mim em 2010, né? Tá aqui, vocês podem ver, tá, é uma gaita que está assinada, inclusive aqui, né? McCallum Bagpipes, 2010, original. Né? Então isso aqui, como eu falei, sempre foi meu sonho. Eu tenho essa gaita de tope de linha, né? Vocês podem ver o som, né? Timbre, tudo. Se é num dia de semana como hoje, eu passo o dia inteiro trabalhando e nem penso no show. Termino o trabalho, saio do trabalho, venho aqui e daí eu esqueço do trabalho. E quando é fim de semana, daí não, daí eu já fico sempre fazendo outras coisas assim, mas na verdade o show é uma coisa que eu só penso quando chega na hora do show. Normalmente eu não penso muito assim. Tem dias que, bom, já aconteceu de combinarem de que eu tinha 1 ou 2 shows, assim, alguma coisa assim. Mas geralmente, tipo, vai roupa do dia a dia, nada muito social, nada muito desleixado, tipo, bermuda de praia, assim, não, né? Por favor. Minimamente eu não lavo só, não precisa ser nada pomposo também. Mas exceto o Carlos, né? O Carlos vai com a roupa do Carlos pra onde ele vai. Mas aí a questão é mais, tipo, ele é o artista 100% do tempo, né? Aquele bigodão, barba, aquelas roupas todas, né? Ele vive daquela arte, ele vive daquilo e acaba que ele é um personagem no palco, né? E acabou transportando isso pro dia a dia dele também. Eu não tenho muita preocupação também com essas coisas. Beleza! Gostei do dueto. Eu liguei, eu tava na porta da casa dele. Eu tava na porta da casa do Carlos. Produtor ali, Carlos Simas, o chapeludo. Ó, o chapeludo. Cumprimenta pra câmera. Tá filmando aí, cumprimenta pra câmera. Dá um tchau ali, Dá um tchau pra câmera, dá um tchau pra câmera. Ó, o crocodilo grande. Direto da Austrália. Nossa. Direto da Austrália, Sydney, crocodilo da... O Carlos já vai sair pra já. O Bruno tá com a muleta. Não, ele demora mais um pouco. De manhã é mais demorado. Isso aqui não faz parte dos instrumentos da banda. Fazer uma música atual, que hoje em dia é chamada música folk, porque com instrumentos tradicionais, né? Não tem nenhum instrumento estranho, moderno, digamos, estranho aos instrumentos tradicionais, né?
Então a gente não usa bateria, a gente não usa baixo elétrico, a gente não usa flauta transversal erudita, a gente só usa instrumentos tradicionais. Isso é uma marca registrada da banda e que caracteriza muito a banda, que é a parte étnica. É instrumento étnico, é cultura a fundo, é pesquisa a fundo. Parece entrevista de banda de punk rock, um monte de gente misturada, ninguém sabe quem é a banda. Não, então... Ana, vai lá. Ah, não, começa o Carlos. Pode falar. Eu demoro pra pegar embalo. Eu vou lançar então uma pergunta pra vocês. Como é que vocês começaram a tocar? Eu particularmente foi naquela época ali, em torno de 1996, era bem difícil alguém falar em música irlandesa, escocesa, música céltica. Pouca gente, na época eu não conhecia ninguém que tocava aqui em Curitiba. E eu conheci através de um violonista franco-argeliano chamado Pierre Bensussan. Então eu comprei um livro dele que eu já tinha visto antes, 2 anos antes, e esse livro com afinações diferentes do violão. E aí a coisa não parou mais. Eu sabia que era uma coisa que eu ia tocar até o final da vida. Sempre final dos tempos, né? Posso até tocar outras coisas, mas assim a música de origem céltica ia estar sempre comigo, né? Até a música, essa expressão música de origem céltica é uma maneira de identificar a música, né? Porque se você vai falar, eu toco, é mais fácil falar música de origem céltica do que falar música, senão teria que dizer música irlandesa, escocesa, galega, bretã. Então, não é a música dos celtas, né? Porque os celtas se mudaram. A partir do século V, na Irlanda já começou a mudar os celtas, a cultura deles. É a música dos descendentes dos celtas, dos países que têm os descendentes dos celtas. Tipo, se tu não entende a música, se tu não entende aquilo que tu tá tocando, como é que tu vai tocar aquilo de um jeito real, sabe? Com o coração. Agora, quando tu não entende a música, quando tu não entende o espírito daquela melodia, daquela composição, não tem como tu fazer aquele negócio se tornar uma música realmente tradicional, uma música que tu tá fazendo com certeza. Tem músicas fúnebres, músicas que falam de guerra e coisa assim, que quando a gente toca, parece que a gente fica num clima tão pesado, assim, chega a arrepiar, assim. Eu, pelo menos, sinto isso. Uma música é uma procissão fúnebre. Então, a gente vai tocando, é uma música que começa com um tambor, assim, sabe? Bem fundo, lenta. Ritmo do coração. Um ritmo exato, e uma harpa entrando, assim, né? Colocando a parte espiritual, tipo, os espíritos chegando. E aí entra a gaita, que representa realmente o guerreiro morto, né? A gaita escocesa Small Pie. Isso que termina, essa música termina, vem uma marcha com uma alegria extraordinária, logo emendada. Porque para o mundo celta, a morte não é tristeza, a morte é transformação. O torque é um amuleto que representa a vida eterna. Com isso você está protegido. O torque representa todos os deuses e a força e a passagem. Isso vai facilitar a tua passagem para outra vida. Então, por isso que os celtas combatiam com torques e sem mais nada. Você não precisava armadura, nada. É que mantendo a cabeça do inimigo
com não só no celta, também os germânicos, outros povos, como acreditava que o espírito ficava na cabeça, pelo fato que a gente fala, né? E a nossa boca, a gente fala, tá na cabeça, eu achava que o espírito ficava armazenado aqui. Então, mantendo a cabeça do inimigo, o crânio, mesmo que depois limpava, ficava só o crânio. Bebia o hidro. Inclusive servia, faziam, os mais ricos revestiam com ouro. Essa caneca. E faziam de caneca no crânio, todos bebiam, porque achavam que a sabedoria, o poder daquele inimigo ia passar para você. E também porque você mantendo o espírito ali com você, o espírito do inimigo morto não poderia se vingar. Agora, tudo isso remete assim, resumidamente, remete à história da Europa anterior ao Império Romano, que foi o auge do povo celta, foi anterior ao Império Romano, quando eles dominaram praticamente toda a Europa. Mas eu falo sempre o seguinte, quem quer conhecer de perto o que foi a grandeza da cultura celta, tem que ir para a Escócia e Irlanda, porque na Escócia não chegaram a entrar o domínio romano, entende? Não chegaram até lá pela ferocidade dos celtas que tinha na Escócia, que eram os pictos, né? E na Irlanda nem pensar, tinha as Tuatha de Danann, que era pior que os pictos, entendeu? Então os romanos tentaram, até tem escavações arqueológicas que mostraram tentativas de fortes romanos em algumas costas da Irlanda, mas que não chegou a prosperar, entende? Não durava muita coisa. Não chegou, não durava nada. Os animais para os celtas sempre são integrados ao mundo mágico dos celtas. Então os animais, eles falam, eles têm personalidade, né? Eles são sagrados e representam deidades praticamente. Vocês podem ver minha camiseta aqui, né? Vocês veem um javali tocando gaita de fole, né? Esse é o símbolo da sociedade dos gaiteiros da Irlanda, Napiubar Ilan, né? Napiubairi Ilan significa em gaélico sociedade de gaiteiros, né? Conhecendo o Carlos Simas através de um amigo em comum, e aí a gente começou a trabalhar em duo, um repertório só de música céltica, e na sequência eu entrei para fazer a substituição de um integrante com o Gaiteiros de Lume. Esse aqui é um bandolim. Nesse caso ele é um eletroacústico. É um instrumento típico da música céltica? Pois é. Olha só, o típico e o tradicional eu acho que é um termo assim, não tão simples de ser usado. Quando a gente fala em termos de típico e tradicional, é interessante você datar. Por exemplo, dentro da música celta os grupos sempre usam o violão. Só que o violão é um instrumento com esse formato que nós conhecemos, de mais ou menos de 1850 e um pouco. Só que nós tocamos temas, por exemplo, de 3, 4 séculos atrás. Então eram épocas em que os antecessores do violão haviam. Então o violão ainda nem existia. Então quando se pensa em termos de tradicional, é bom sempre você datar. O bandolim não é algo tradicional, ele foi inserido, né? Como o violão foi inserido, como o banjo foi inserido com o passar do tempo. O que é algo absolutamente inevitável. As culturas vão se fundindo. Você consegue tocar música céltica com violão, com bandolim. Você consegue tocar música brasileira com violão, com bandolim e afins. Então, nós fizemos algumas semanas atrás um programa chamado Terra Canção, para a TVE. E nesse programa nós apresentamos um arranjo da Trenzinho Caipira do Vila Lobos. Então, executado por violino, né, por um Mountain do Simmer, um Boron por bandolim, né, e um hurdy-gurdy.
tarde a todos. Essa é a banda Gaiteiros do Lume. É um prazer imenso tocar em Curitiba. Nós somos de Curitiba. Consegue segurar depois ele não vai deixar de... Vamos lá. Para você saber como é que é, você tem que experimentar. Não adianta você simplesmente assim, olha, é assim desse jeito. Ó. Isso aqui na realidade é um fermentado do mel. Esqueça cerveja, esqueça whisky, esqueça vinho. É uma coisa totalmente diferente. Quando eu, com o meu hidromel, escuto música celta, eu viajo no tempo, como se fosse um túnel do tempo mesmo. Eu vou lá na Idade Média, eu vou lá naquelas dificuldades que tinham, mas se divertiam muito. Você sai um pouco dessa nossa vida urbana conturbada, com questões políticas, questões sociais, questões que nos deixam estressados. Essa harpa é uma harpa que eu consagrei nas florestas da Irlanda esse ano. Né? Eu sou bardo, eu professo a religião celta, então eu sou bardo. Então teve um grupo de druidas em uma noite de luar, meia-noite, em uma das florestas de Clare, do interior da Irlanda, condado de Clare, foi consagrada essa harpa e eu como bardo, entende? Depois do bardo, só o druida. Isso. É um tema que eu fiz para meu avô, que faleceu, morreu em Dublin em 1916 para a independência da República da Irlanda. E eu sim conhecê-lo, né? Porque vim conhecer essa história com a minha mãe, que ela contava muito sobre meu avô chamado Thomas Fitzpatrick. Vendo lá na Nottingham, que eu vou pra lá, tô fuçando tudo que tem nessa cidade. Tem uma igrejinha de pedra, assim,
que do lado tem aqueles cemitérios, igreja antiga, Sim, sabe? Cemitério, e aí tu vê as gaélico, cruzes, assim, dos cemitérios, né? tem as cruzes normais, simples, e tem cruz celta. Cruz celta. Várias cruzes celtas. Aquelas com vários detalhes, aqueles nós celtas. Tem uma construção bem difícil. Bom, gente, resumindo, tudo isso que nós estamos falando aqui se reflete na nossa música, na nossa história e na nossa busca. Como para fechar o círculo, assim, círculo celta, né? Ó, veja por esse lado aqui. Não, aqui tu bate onde quiser aqui. Isso aqui, assim, é uma infinidade de timbres que dá pra tirar. Claro. Só que o ideal é tocar, o ideal é sentar. Primeiro você apoia na perna. Bora. E como é que é o movimento? Bora. É que o nome é gaélico, não tem assim tradução para inglês. Faz assim, ó. Assim. Agora põe por trás isso. Agora pega na pele aí. E agora se vira. Eu procuro me informar um pouco, né? Porque é uma cultura interessante, principalmente pela questão das mulheres, né? Do papel das mulheres na sociedade. São mulheres guerreiras, mas que ao mesmo tempo não perderam a feminilidade. Né? Então é bem interessante, assim, você ver a cultura. A posição da mulher era uma posição bem diferente do que é hoje. Você veio por causa da banda hoje? Eu vim porque um grupo de amigos que gostam vinha e eu vim também, mas não pela banda em si. Eu conheço a banda faz, eu acho que uns 6 meses, começo do ano, porque eu conheci que eles iam tocar ali no Ambiental, bar, e já tenho um gosto por música celta faz muito tempo, né? E aconteceu que eu tava na rua 24 horas, tomando um café, de repente eu escuto uma gaita de fole. Eu, caralho, que isso? Meu, eu adoro gaita de fole. Um dia eu tenho um projeto de ir para o Reino Unido, né? E voltar da escola sendo uma gaita de fole para aprender. Um kit completo. E de repente eu fui lá e eles estavam tocando, tem isso aqui? Nossa, eu tenho um círculo de amigos que gosta dessa cultura medieval e eles têm banda e tal, e a ideia é juntar, né, esse interesse. Não, eu não conhecia. Eu também não. Na verdade eu já tinha lido ali na programação, até me interessei e a gente ficou escutando aqui e acompanhamos desde o início. Você conhece a música céltica? Não, a gente não conhece, mas interessou assim, quando a gente viu todos os instrumentos ali, daí a gente se interessou bastante em ver como é que era o som, saber um pouquinho mais. A gente não sabia direito como é que era, né, o estilo.